Isso é outra coisa que eu vinha meditando pelo caminho, né? Nós só temos 2 lugares para estar. Ou no Egito, ou, né, debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Né? O sangue foi aplicado nos umbrais das casas. Essas casas simbolizam famílias, não é? As famílias deviam estar reunidas dentro dessas casas. Correto? Olha bem, nós vemos Noé. Quando Deus enviou o dilúvio, o julgamento dele sobre a terra, Noé entrou na arca, levando seus filhos e as suas noras também. Os filhos de Noé, eles não eram lá essas coisas. Nós vimos, né, depois sem Cão e Jafé, o que Cão fez, né? Como seu filho, Canaã, foi amaldiçoado por causa do que ele fez, né? A gente comenta que, às vezes, a mulher de Cão, né, ela vinha trazendo aí uma semente maligna, porque depois disso os nefilins continuaram existindo na terra, os gigantes, enfim, né, não é que os filhos de Noé, as filhas de Noé, estivessem então na posição como eles estavam, mas estavam debaixo da cobertura espiritual de Noé. Por isso eles entraram na arca com ele. Depois, quando o Senhor derramou também julgamento sobre Sodoma e Gomorra, né, enviou os anjos para tirar Ló de Sodoma e Gomorra, e o anjo falou assim, olha, reúne todos aí na casa, reúne as suas filhas, reúne os maridos delas, né, reúne a sua família, porque eu vou tirar vocês daqui. Mas o que aconteceu foi que, né, os genros de Ló, eles não quiseram, eles não acreditaram, né? Então eles ficaram para trás porque eles estavam muito arraigados ali em Sodoma, eles já tinham feito a escolha deles, eles não tinham nada no coração deles, né, para temer ao Senhor. O testemunho de Jó não tinha servido de nada para eles. Então eles não tinham nenhum temor de Deus, então Ló saiu somente com a mulher e as filhas, né? Mas foi dada a oportunidade para que os maridos das filhas, ou os pretendentes, não sei, né, se elas eram casadas ou estavam prometidas, para que eles saíssem também, e eles não quiseram, mas o livramento estava, né, ia alcançá-los também, se eles tivessem saído junto com Ló, mas o testemunho de Ló, né, não serviu de nada para eles, todo o tempo que Ló conviveu com eles. Então, nós vamos vendo essas situações, né, como que Deus, ele livra não só a pessoa, mas aqueles, né, que estão debaixo daquela cobertura espiritual. Quando vieram os julgamentos de Deus, Deus deu oportunidade para toda a família. Então, por exemplo, eu tenho os meus filhos, eu tenho 2 filhos, eles estão casados, nenhuma das duas são crentes, ok? E tem outras crenças. E os meus filhos, né, que eram assim, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, quando eles entraram na fase de faculdade, né, receberam outros tipos de influência do mundo, eles se afastaram da fé, como deveriam, né, estar, né? Deveriam estar apegados, lendo a palavra de Deus, tendo comunhão com Deus, e isso não está sendo assim. Então, nessa hora, a gente fica tão preocupado em guardar os nossos filhos, os nossos netos, as nossas noras. E o Senhor veio me falando, né, sobre Noé, né, sobre Ló. E eu entendi que nós podemos sim, nós temos autoridade espiritual para aplicar o sangue do Cordeiro, não só sobre a nossa vida pessoal, mas sobre toda a nossa casa, significando a nossa família. Nós podemos pedir, Deus, protege a minha herança, né? Nesta hora, alcança os meus filhos, minhas noras, meus netos, né? Que eles sejam poupados desse anjo da morte que está passando, né? Que eles possam, né, vir através da tua misericórdia,
né, de volta, que eles possam entrar debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, terem seus pecados, né, apagados pelo sangue de Jesus e serem salvos. Então nós temos sim esta autoridade, né, de aplicar este sangue sobre a vida de toda a nossa família. Deus é misericordioso, Deus é um Deus de promessas, né, até o tempo, né, em que eles possam realmente decidir, porque chega um momento que não tem jeito, né? Chega um momento, né, que o anjo vai tirar Ló da cidade e aqueles homens não acompanharam, né? Eles não vieram, não quiseram vir, não é? Então, Deus respeita o livre-arbítrio de cada um, mas Deus também ouve as nossas orações, né? E antes que o mundo fosse mundo, antes da fundação do mundo, aqueles que pertencem ao Senhor estavam em Cristo Jesus. E eu creio que assim como, né, eu estava em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, a minha semente, né, a minha herança, os meus filhos, a minha posteridade também, né, foi escolhida por Deus como aqueles que vão herdar a promessa da salvação. Ninguém pode parar quando ele quer fazer. Tem De repente a dor parece que não vai ter fim e as circunstâncias não me deixam prosseguir. Estou à beira do caminho, mas eu trago à memória a história de Jó, que tanto sofreu e mesmo assim não recuou. Ele foi fiel até o fim. Senhor, me ajude a ser assim, mas eu não posso desistir. Eu não posso desistir, não. Ó Deus, como eu queria um pouquinho só da fé inabalável do teu filho Jó, que tanto lutou, tanto sofreu, mesmo assim não murmurou. Que tinha tudo e de repente acabou. Ele me deu e ele mesmo quem tomou. Glorifico o teu nome, meu Senhor. Então, gente, é hora da gente regozijar. É hora da gente nos alegrar naquilo que o Senhor está fazendo na face da terra. A palavra de Deus, ela é fiel, ok? E, né, o que está escrito vai acontecer. Se sabemos que é a mão de Deus, nós podemos descansar nele, ok? Sexta-feira, né, nós voltamos aqui, nós vamos falar sobre o que é descansar em Deus. Nós vamos lá em Hebreus, ok? Mas como eu tenho aqui um pouquinho só mais de tempo, eu quero ir com vocês lá no livro de Atos 16, 25, 26, uma passagem muito conhecida de quando o apóstolo Paulo atravessou para a Europa, né? Ele teve uma visão de Deus, os macedônios falando, passa a Macedônia, e ele passou, e dessa maneira ele chegou ali na Europa, e na cidade de Filipos. E graças a Deus que ele alcançou a Europa, porque através da Europa nós fomos alcançados, né? Foi um momento muito importante ali, o evangelho chegando, né, naquele lugar. E a gente sabe, né, que ele foi ali perseguido também. Ele expulsou o demônio de uma moça que vinha atrás dele, né, um espírito de adivinhação. E aí toda a multidão unida se levantou contra eles. E
os magistrados, rasgaram os vestidos deles, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Aí o carcereiro botou, né, lá no fundo do cárcere, bem algemado. O carcereiro lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Meu pai, é terrível, né? Você não pode nem se mexer, todo ferido, todo sangrando, e não podia nem se mexer. Isso era a circunstância que Paulo estava. Paulo e Silas. Veja bem. É como eu disse para vocês, né? João estava na ilha de Patmos, numa situação tão adversa, tão terrível, mas ele espírito. Ele adorou e entrou em espírito e começou a ter visões dos céus, não é? Nessa hora nós somos chamados a adorar e entrar em espírito, a nos mover em espírito. Foi o que Paulo fez, né? Olha bem, aí perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Como pode? Você diz como pode? Como pode? O espírito deles estava muito mais forte do que a carne, né? O espírito deles estava transbordando do poder e da presença de Deus. Eles estavam perto da meia-noite, orando, cantando hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Olha o testemunho. Os outros presos escutavam. Eu falei, como pode esses homens estarem assim, cantando louvores a Deus? E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E o carcereiro acordou, viu as portas abertas, né? Já queria se matar, achando que os presos tinham fugido. E Paulo falou, não faz isso não, nós estamos aqui, né? E pedindo luz, o carcereiro saltou dentro e todo têmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Não é? Olha o testemunho de Paulo e Silas. Dali, vocês sabem, né, que o carcereiro creu no Senhor, levou a família dele a crer também, né? E tomando consigo naquela mesma hora da noite, já era madrugada, né? O carcereiro pegou eles, lavou os vergões e ele batizou todos, né, naquela casa. Olha que bênção, olha que glória, né? E aí Paulo, né, requereu que pedissem desculpas a ele, aqueles que tinham feito aquilo, e ele foi embora, mas deixou ali uma igreja, né, uma igreja forte. Nasceu ali porque ele foi capaz de adorar ao Senhor, não é? E o céu veio à terra, não sem sacrifício, não sem dor, né? Mas o reino dos céus venceu o reino deste mundo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, não é? Nós temos que adorar, porque se nós orarmos e adorarmos, né, as estruturas da maldade vão ser sacudidas, as portas das prisões serão abertas, mas nós temos que exaltar o poder de Deus, a soberania do Senhor, não é? Ainda que também, lógico, devemos pedir perdão a Ele por tudo isso, né? Toda esta maldade. Tem que haver um grande mover de arrependimento, de quebrantamento, porque o Senhor, Ele ouve o coração quebrantado, né? Então, lógico que precisamos nos quebrantar por toda a miséria humana que temos visto, toda a violência, todo o satanismo, sacrifícios de criança, abortos, homossexualismo, tudo aquilo que afronta ao Senhor. Nós devemos nos arrepender por todo o pecado pessoal e o pecado que é cometido em nossa nação. Nós temos que quebrantar o nosso coração na presença do Senhor, não é? Para que Ele possa responder, para que Ele possa fazer valer o sacrifício de Jesus Cristo sobre a nação brasileira, porque maior é o sacrifício de Jesus, maior é o sangue de Jesus, capaz de limpar
limpar toda esta sujeira do pecado, não é? Mas a palavra também diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Ele morreu pelo pecado de todo mundo, né? E nós, como povo sacerdotal, precisamos chegar à presença de Deus, pedindo, Senhor, perdoa, né? Para que Ele possa estender a mão dEle, para que Ele possa agir, para que Ele possa aplicar o sangue de Jesus, para que Ele possa cumprir os propósitos que Ele tem, né, sobre as nossas vidas, sobre o Brasil, sobre cada cidade brasileira e sobre este mundo caído, né? Deus é Deus. Ele está no comando, Ele está no trono, né? De Deus não se zomba. Não se zomba. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então vamos semear nesta hora muita oração, muito arrependimento, muita oração, muita adoração, reconhecendo que esta praga veio e ela só vai embora a hora que o Senhor falar, ok, agora eu já alcancei o meu propósito com a minha igreja, agora, né, os corações foram quebrantados, então tá, vamos seguir adiante, né? Porque o que está acontecendo é uma grande mudança, né? Deus, o Senhor, Ele quer, né, a noiva de Cristo preparada. Amém? Queridos, oi Alcione, aleluia, glória a Deus. Nós temos que nos fortalecer com jejum, oração, lendo a palavra, nos quebrantar assim e adorar, exaltar, reconhecer que somente a mão de Deus pode remover esta praga, que nada foge ao controle dele. Ainda que a praga tenha começado através da mão do homem, nada acontece que não esteja nos planos do Senhor. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E nós temos que aprender a trabalhar com o Senhor, reconhecendo-o em todos os nossos caminhos. Trabalhar com aquilo que o Espírito de Deus está fazendo na terra neste momento. Amém? Que venha um grande Espírito, um grande mover do Espírito de arrependimento, né? Que haja um grande mover de convicção de pecados, de arrependimento, para que Deus possa trazer o novo, ok? Que a salvação do Senhor possa alcançar até os confins da terra. Amém? Vamos orar nesse tempinho que resta.
Faz a diferença. Mais unção na sua vida. Impacto FM. A Impacto não é só diferente. Queridos, essa canção entrou, né? Pelo Espírito de Deus. Teu é o domínio, o poder. O Brasil é um país da adoração. Vamos orar? São 10h55 agora, ok? Vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que esta palavra que foi dada hoje entre profundamente nos corações. Que a gente possa trabalhar, Senhor, juntamente com o teu Espírito. Que nós possamos ter um ouvido obediente, um coração submisso, Senhor, a Ti. Que nós possamos ouvir do Teu Espírito, Senhor. Que nós possamos fechar os nossos ouvidos a tudo aquilo que o mundo está trazendo e abrir, conforme disse Jesus à sua igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Temos que ouvir agora, Senhor Jesus, a Tua voz, porque nós queremos marchar debaixo do Teu comando. Que nós possamos fazer parte de uma igreja guerreira, uma igreja preparada, Senhor, uma igreja forte, uma igreja que marcha em espírito, debaixo dos comandos do nosso general Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço por toda a revelação que o Senhor trouxe nesta manhã, toda a luz que o Senhor trouxe nesta manhã. Eu te agradeço que Tu és Deus fiel e que o Senhor tem me usado como Tua boca neste microfone, né, para o povo do Facebook. Muito obrigada, Senhor. Dá-nos mais e mais luz para que possamos caminhar na luz da Tua revelação, reconhecendo que Tu somente és Deus e que o Senhor é o Deus da história e que tudo está em Tuas mãos. Senhor, que o Teu Espírito mova o Teu povo, que o Teu Espírito faça que a Tua igreja entenda a obra que o Senhor está fazendo neste tempo e que a Tua igreja responda, Senhor. Que, ó Deus, que ela possa ir para o meio da rua, não só na cidade de Abreu e Lima, glória a Deus por aquele lugar, mas que a Tua igreja dobre joelhos e erga as mãos em todas as praças, em todos os lugares, proclamando que só Tu, Senhor, és Deus. Queridos, um bom dia para todos vocês. Eu estou me despedindo, ok? Fiquem na paz, na graça do Senhor. Sem um protocolo todo dia, vivendo na monotonia. Inverteram os valores e papéis. Será que ainda não conseguem perceber que a verdadeira essência da adoração não está no lugar, está dentro de você? A santidade não está na aparência. O seu caráter é o seu cartão postal. Ela é que faz a diferença do crente natural, do crente espiritual.